Querido irmão, querida irmã, nesse final de semana celebramos solenidade da Santa Mãe de Deus e da Epifania do Senhor. Venha comigo meditar a Palavra de Deus neste nosso programa O Pão da Palavra. Olá, querido irmão, querida irmã. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada nesse final de semana. Nesse final de semana, celebraremos duas solenidades, celebraremos Santa Mãe de Deus e Epifania do Senhor. Começaremos com a Santa Mãe de Deus, a solenidade, né? Nós temos Números capítulo 6, versículo 22 a 27, que é a bênção que os sacerdotes davam no início do novo ano sobre o povo. Então nós vamos meditar esta palavra nesse dia, né? Recordando que, por exemplo, lá na manhã da criação, Deus abençoou os homens e os animais, dando-lhes força e alimento. Gênesis capítulo 1, versículo 28 a 30. Paz na natureza e no mundo dos homens, esta é a bênção de Deus. Ou seja, quando existe paz na natureza, paz entre os homens, nós podemos dizer e afirmar que a humanidade está vivendo sob a bênção de Deus. Papa Francisco, no último Ângelus, na última bênção que ele deu para a cidade de Roma e para todo mundo no dia de Natal, ele lembrou de tantos conflitos que estão acontecendo no mundo, sinal de que nosso mundo está se afastando gradativamente da bênção de Deus. Quando nós somos abençoados, nós criamos uma cultura de paz, jamais uma cultura de violência, de guerra, de ódio. Então é muito interessante isso, né? Nós estamos vivendo num país, num Brasil, que quer entrar pela vereda do caminho da violência, das armas, e muitas vezes isso justificado por um discurso religioso, mas um discurso religioso que não é de Deus. Não tenha dúvida disso. Para o homem que se coloca diante dessa bênção, Deus deixa brilhar a luz de seu rosto, sua graciosa presença. Somente Deus pode abençoar. E abençoar significa dizer bem, né? Dizer coisas boas, né? Então que nesse dia a gente possa pedir realmente que Deus possa dizer tantas coisas boas acerca da nossa vida. Por quê? Porque segundo o próprio livro de Gênesis, tudo aquilo que Deus diz acontece. É diferente da gente, né? Nós estamos vivendo numa cultura da neurolinguística que fala que as coisas acontecem na nossa vida, que somos programados na medida em que a gente vai dizendo coisas boas. Então eu quero, eu posso, eu consigo. Não. A única palavra que tem poder, a única palavra que diz e acontece é a palavra de Deus. A nossa palavra não tem poder para nada. Os homens fazem a sua bênção invocando o seu nome. Então, que nesse dia os pais possam invocar a bênção de Deus sobre os filhos invocar a bênção de Deus sobre os pais, nós, presbíteros, invocar a bênção de Deus sobre o povo, pedindo a bênção de Deus para todo o povo. O Salmo 66 é um pedido de bênção. O salmista reza pedindo a bênção de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 7, vai falar de Jesus, nascido de mulher e nascido sob a lei. Gálatas, conforme nós vimos nesse ano, que estudamos inclusive a carta de Gálatas, é a carta da liberdade cristã. Cristo veio para nos fazer livres. Gálatas 5:1, confere lá. E ele veio debaixo da lei, né? Esta lei passageira do Antigo Testamento, para nos libertar da lei, da escravidão da lei. O Filho de Deus se fez nosso irmão, e nele temos o Espírito do Pai, que clama, Abá, Pai. Então é bonito, né? Porque sob a lei, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós não vivemos uma relação de filhos. Sob a lei, vivemos uma relação de escravos ou de servos. Mas Deus quer que a gente viva uma relação de filhos. Ao comemorar essa vida de Cristo, pensamos especialmente na mulher que o introduziu em nossa comunidade, Maria. Então eis a importância de Nossa Senhora, Santa Mãe de Deus, porque ela verdadeiramente trouxe Cristo ao mundo, aquele que nos libertou da escravidão, do pecado, da morte e da lei. Já o Evangelho, Lucas capítulo 2, versículo 16 a 21, mostra a adoração dos pastores, a circuncisão de Jesus e o nome de Jesus. Nós temos aí dois assuntos. O primeiro, os pastores que vão lá
em Belém, né, para poder adorar a Jesus. Lembrando que os pastores eram gente de má fama naquela época, né? Então interessante, porque o nascimento de Jesus foi boa notícia para eles, gente de má fama. Não é boa notícia para todo mundo. Depois nós temos a circuncisão e a imposição do nome de Jesus, porque no 8º dia na tradição judaica se dava o nome de Jesus. Inclusive na liturgia católica antiga celebrava-se nesse dia o dia da circuncisão de Jesus. E ao ser circuncidado, que é a marca da antiga aliança, Jesus se submete à antiga aliança e recebe o nome dado pelo anjo, que significa Javé salva. Jesus significa Javé salva. Vale ressaltar que na tradição judaica, quando se recebe um nome, o nome sempre designa uma missão. Então Jesus recebe o nome de Jesus por quê? Porque ele é o Salvador. Porque ele é o Salvador. Então demos graças a Deus, porque nasceu para nós o Salvador. Por meio de Jesus, Deus haverá de salvar toda a humanidade. Querido irmão, querida irmã, por que dizemos Maria, Mãe de Deus? É uma pergunta que talvez os desavisados façam, né? Recebemos muitas críticas, sobretudo de uma ala pentecostal, neopentecostal dos protestantes, dizendo que Maria não é mãe de Deus coisíssima nenhuma, mas ela é mãe de Deus sim. Por quê? Porque Jesus, o Verbo, é uma pessoa divina. Nossa Senhora, ao gerar Jesus na história, não gerou só a parte humana de Jesus, ela gerou uma pessoa divina com uma natureza humana e uma natureza divina. Por isso, ela é mãe de Deus, sim, Senhor. Dizer que ela não é mãe de Deus significa afirmar que Jesus não é Deus. E se Jesus não é Deus, nós não fomos salvos. Significa que Deus verdadeiramente não tocou nossa vida, não experimentou nossa história e por isso nós não somos salvos. Mas a fé da igreja é bem outra. Afirmamos que Jesus é uma pessoa divina, que veio ao nosso mundo, tocou a nossa realidade e Maria gerou esta pessoa divina e por isso ela é verdadeiramente mãe de Deus. E agora nós vamos meditar sobre a Epifania do Senhor. A palavra Epifania é uma palavra grega que significa manifestação. Celebramos nesse dia Deus que se manifestou em Jesus como salvação, salvador de toda a humanidade. E aí nós vamos ter, na primeira leitura, Isaías capítulo 60, versículo de 1 a 6. Esse texto mostra a adoração universal em Jerusalém. Todos os povos que vão a Jerusalém para adorar a Deus. Lá em Isaías 9:1 se anunciou a nova luz para a região da Galileia, despovoada pelas deportações. Se recorda disso, né? Que a Galileia, reino do norte, Israel, foi destruída em 732 e todo o povo foi deportado para a Síria. E o profeta Isaías anuncia o nascimento de um menino que haveria de ser luz para aqueles que estão sendo deportados. Pois, 200 anos depois, um profeta da escola de Isaías repete a mesma imagem, agora aplicada a Sião, no sul, Judá, ao povo de Judá, que, voltando do exílio da Babilônia, se dedicou a reconstruir a cidade e o templo. Confere lá em Isaías 61. Isaías capítulo 60, versículo 1. Então o profeta vai dizer: chegou tua luz, esqueça a fadiga e o desânimo, Deus está perto. As nações devolvem a Israel seus filhos e filhas que todavia vivem no estrangeiro e oferecem suas riquezas ao Deus que realmente salva a seu povo. Então, perceba os detalhes dos presentes que eles vão trazendo, né? No Novo Testamento, no texto do Evangelho de hoje, os magos que vêm do Oriente realizam essa profecia. A eles, Cristo se manifestou como misteriosa luz. Por isso que eles veem uma estrela. Estrela é o quê? É uma luz. É uma luz, né? Então, o texto do Evangelho de Mateus que vamos ouvir hoje é construído, inspirado justamente nesta profecia de Isaías, para mostrar que em Jesus, todas as nações podem adorar a Deus, né? E veja só, o Salmos 71, 72, né, fala da adoração universal de todos os povos.
Então também se fala dos presentes, né, que vão se levando até Jerusalém. Então perceba que os presentes coincidem com os presentes que os magos levam para Jesus. A segunda leitura, Efésios capítulo 3, versículo 2 a 3 e versículo 5 a 6, nos insere dentro do mistério desta festa da Epifania. Porque esse texto nos fala que também os pagãos, os gentios, participam das promessas divinas em Cristo. Por quê? Porque o povo judeu imaginava que a salvação, em primeiro lugar, era só para eles. Então, na cabeça do judeu existia judeus e pagãos. E a salvação é para os judeus. Ponto. Se o pagão quiser ser salvo, ele tem que se tornar um judeuzinho. Pois o que Deus fez? Em Cristo acabou-se essa divisão e ele salva toda a humanidade. As promessas do Antigo Testamento se dirigem, em primeiro lugar, a Israel, mas só que Deus foi muito mais longe. Isso o sabiam já os antigos profetas, mas o judaísmo não havia dado crédito a esta palavra. Havia esquecido. Haviam profetas que falavam de uma salvação universal, mas o judaísmo como tal, como de fato, presta atenção, querido irmão, toda religião parece que tem esse defeito de achar que a salvação é só deles. Né? Então o judaísmo esqueceu essa pregação universal dos profetas, né? Inclusive Paulo, olha só, Paulo teve que aprender isso com uma surpresa, a revelação de um grande mistério, porque Paulo pensava que nem a maioria dos judeus, né? E esse grande mistério, os gentios também estão chamados à paz messiânica e à revelação de sua missão pessoal de levar essa boa nova aos pagãos. Por isso que Paulo, vamos dizer assim, se converteu. Ele não deixou de ser judeu, mas ele deixou esta mentalidade sectarista de achar que só os judeus seriam salvos. Por isso que ele sai pregando a boa notícia do Evangelho para todos os pagãos. Tá certo? E aí o Evangelho, Mateus capítulo 2, versículo 12, mostra a adoração dos magos que vem lá do Oriente, né? O novo povo de Deus não importa ser judeu ou ser gentil, o que importa é a fé. E o Evangelho de Mateus termina com a missão de evangelizar todas as nações. Você confere lá, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Todas as nações deverão acolher a boa notícia de Jesus, pela pregação missionária da igreja. Mas veja só, já no começo do Evangelho, que esse texto, Mateus capítulo 2, os magos representam todas as nações. Em oposição a eles, vejam só que interessante, os doutores judeus de Jerusalém sabiam onde devia nascer o Messias, mas a estrela da fé não os levou até lá. Veja só que paradoxo, os magos do Oriente, que provavelmente eram astrólogos, talvez da Pérsia ou da Babilônia, seguindo seus conhecimentos pagãos, chegaram até Jesus e o adoraram e o reconheceram como Senhor. E aqueles que tinham a Bíblia na mão, os doutores da lei, não reconheceram Jesus, não entenderam Jesus e, pelo contrário, na pessoa de Herodes, quiseram até o matar. Pois muito bem, isso nos ensina que a gente não deve ser preconceituoso para com nenhuma religião, porque muito embora a gente creia que Jesus seja o caminho, a verdade e a vida, as várias pessoas nas várias religiões podem estar vivendo muito mais aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou do que aqueles que se dizem cristãos. E desta forma, Jesus salva verdadeiramente toda a humanidade. Peçamos a Deus que nos abençoe por intercessão da Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que também é nossa parceira na evangelização, e quero aproveitar essa oportunidade para mandar para todos os queridos rádio-ouvintes da Rádio Comunidade FM, da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, um feliz ano novo, desejar um feliz ano novo de muita saúde e muita paz para todos vocês, bem como a todos vocês que nos acompanham no nosso canal Palavras de Redenção no Spotify, no YouTube e no Facebook, no nosso Instagram. Que Deus abençoe a todos vocês, muita saúde, muita paz e até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.